No nosso primeiro episódio, eu contei a respeito de uma fábrica. Aquela empresária já sabia o que precisava, sabia quanto custava, sabia, inclusive, o que ela mudaria se fizesse aquele investimento. E mesmo assim, não avançou. E não é falta de vontade, é uma crença que a maioria dos empresários tem. A de que a inovação é cara, arriscada, coisa de quem tem fôlego, de quem tem dinheiro sobrando ou tempo sobrando, de quem tem um time, hub de inovação, enfim, que dá para fazer depois, quando a empresa melhorar. Só que a empresa não vai melhorar sozinha do nada. Existem 3 frases que eu costumo ouvir com frequência de empresários quando eu falo sobre inovação. A primeira delas é: não tenho caixa para isso. Outra frase é: isso não é para mim. E ainda eu costumo ouvir: isso é coisa de empresa grande. Eu até entendo o que existe por trás dessas frases, mas eu vou te mostrar que cada uma delas está completamente errada. Inovação não precisa ser radical para ser real. Automatizar um processo, digitalizar um canal de venda, reorganizar a cadeia de fornecimento, melhorar a experiência do cliente, tudo isso é inovação. E uma inovação que deixa a sua operação mais leve. O negócio que fica parado enquanto o mercado muda paga um preço muito mais alto. Só que esse preço vem parcelado e invisível ao longo do tempo e esfarela resultado e a reputação da empresa. Tem uma frase que eu uso muito: inovar custa muito menos do que não inovar. O Bundes existe exatamente para esse momento. Não é para quando tudo está bem, o dinheiro está sobrando, mas para quando você, o empresário inovador, enxerga o próximo passo e precisa de apoio para seguir. Se a empresa ela faz algo, ela tem um projeto para fazer algum investimento que vai possibilitar ela fazer algo diferente do que ela já fazia até então, a gente consegue caracterizar isso num projeto de inovação. E o Bundes, a gente dá todo auxílio, a gente tem uma expertise já de anos de atuação com projetos de inovação, né, que a gente fala, né, que a gente foca muito na parte de desenvolvimento, na parte de investimentos intangíveis, conhecimento, que é o que enriquece um projeto de inovação. Então, a gente, quanto Banco de Desenvolvimento, a gente muitas vezes tem acesso a linhas subsidiadas, que muitas vezes são exclusivas do Banco de Desenvolvimento, do Bundes, ou muitas vezes, né, a gente tem acesso a mais recursos do que um banco comercial. Só que acho que assim, a principal vantagem, né, da atuação do Banco de Desenvolvimento é com relação a gente consegue ter prazos mais favoráveis ao empreendedor, então assim, tanto prazo de carência quanto prazo de amortização, né, a gente não tem todo aquele custo de produtos que vêm de reciprocidade. A gente não é daqui, eu sou de Teixeira, Antônio de Campos, e aí quando a gente chegou, a gente já conhecia o Bundes, que era o Banco de Desenvolvimento, e a gente tinha uma vontade muito grande de, primeiro, testar nosso modelo para depois pensar em ir a mercado com o investidor. Era um movimento um pouco contra-intuitivo à época, né? Pensa que a gente fundou em 2020, final de 2020 para 2021, foi o ápice do crédito de Venture Capital, né? Então foi os melhores múltiplos, as maiores rodadas, foi onde você tinha uma Selic a 2%, você tinha muito crédito no mercado investindo em negócios. Mas a gente era um pouco mais reticente porque a gente queria se provar primeiro, provar nosso modelo, para a partir daí a gente ter a maturidade suficiente para pegar um crédito, que a gente entendia que assim a gente teria mais chance de sobreviver. Então a gente fez um movimento um pouco diferente do que o mercado vinha fazendo no ano de 2020 para 2021. Depois a gente viu que foi acertado, porque o mercado de crédito se fechou em relação a esses créditos de Venture Capital, mudou o conceito de como eles olhavam as empresas, eles estavam olhando muito mais empresas mais parecidas com a gente, que já buscava break-even, já buscava entregar resultado, do que a queima de caixa muito grande por muito tempo e tal, o modelo um pouco mais 2020 2021. Então a gente ficou muito mais bem posicionado nesse sentido e a gente conheceu o portfólio do Bundes. Para aquele momento a gente não estava preparado para a captação e ao longo do tempo a gente colocou aquilo no radar. São linhas muito atrativas, são linhas que você não vai encontrar no mercado tradicional, então isso para a gente sempre foi algo que pesou muito. E essas linhas, como a linha que a gente pegou da InovaCred, por exemplo, é uma linha que possibilita você ter um balanço muito robusto, uma linha com 12, 18 meses de carência, até 24. Então você tem uma condição de custo financeiro muito baixo com uma projeção e um posicionamento de balanço muito sólido. Então para a gente sempre foram linhas estratégicas. O problema de um empresário comum nunca foi a falta de ideia, foi a crença de que o caminho não era para você.
No próximo episódio, a gente vai falar de dinheiro de verdade. Qual a diferença entre capital de giro, investimento e financiamento estruturado? Porque entender isso muda tudo na hora de tomar uma decisão. Qual dessas frases você já falou para si mesmo? Não tenho caixa, meu negócio é tradicional ou isso é coisa de empresa grande? Responde nos comentários, sem julgamento. A gente já ouviu as três. E compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir isso hoje.